Bom dia, Janice, bom dia, bem-vinda, meu anjo. Hoje vamos falar de relacionamento e propósito. Relacionamento e propósito. Ai, obrigada, Gi. Obrigada. Você chegou a ver os vídeos? Teve um que eu não consegui gravar. Foi uma bênção de Jesus, porque você sabe que no meio vai dando tudo errado, né? As coisas vão acontecendo para você desistir. Hoje vamos falar de espírito. Dia de novo, bom dia de novo. Hoje vamos falar de espírito, como direcionar o nosso espírito, relacionamento e propósito. Sem relacionamento, amém, eu creio, vai ser lindo mesmo. Espírito, vem mesmo, gente. Mas a gente é forte, a gente é guerreira, a gente tem o leão de Judá, né? Que pode todas as coisas. Verdade, Janice, é verdade. Tudo é aprendizado, né? E eu não sou igual o pessoal que tem vários equipamentos para fazer, né? Que aí, se não dá certo, não tem o outro. Então você tem que ir com o que você tem na mão. E o melhor equipamento é sempre o que nós temos na mão. Então, Deus ajuda, Deus está conosco, segura na nossa mão, nos dá sabedoria e vamos. Hoje eu quero falar de uma analogia para falar de relacionamento e propósito. Antes de eu começar a falar sobre o espírito, eu quero falar de algo sobre relacionamento. O que seria um relacionamento com Deus, né? Um relacionamento, intimidade com Deus. Então, vou falar de uma analogia natural, que seria um relacionamento humano, né? Um noivo com uma noiva, um esposo e uma esposa. Então, quero falar hoje sobre isso no comecinho, para depois falar sobre esse relacionamento do espírito. Quando você namora e aí você noiva, aí tem o casamento. Só que assim, as nossas só quem pode ver a sua intimidade é o seu esposo, né? Você não vai para a igreja, por exemplo, com uma roupa íntima. Você não vai se apresentar para todo mundo com a roupa íntima. Então, o nosso relacionamento com Deus é como se fosse essa intimidade de esposo e esposa, né? Que só Ele pode ver a sua intimidade, né? Por exemplo, um noivo quando casa, a noiva vem vestida com aquele vestido longo e aí ela tá vestida para ninguém ver o seu corpo. Normalmente, a maioria das noivas escolhe um vestido para cobrir os braços, para cobrir, né, o peito. Hoje mudou muito, mas era muito assim, colocava um véu para cobrir o rosto. Então, na tradição judaica, por exemplo, eles cobrem totalmente o rosto, a noiva fica de um lado, o noivo do outro, porque eles só vão ter intimidade depois do casamento. Então, só ele vai poder ver a intimidade da sua noiva, da sua esposa. Então, assim é o relacionamento de esposo e esposa. Amém. Bom dia, bem-vinda, Elaine. Então, o relacionamento com Deus tem que ser, isso aqui é uma analogia, é parecido, intimidade, né? Uma intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, só Ele pode ver o secreto. Só Ele sabe o oculto, só Ele vê o secreto, vê o seu coração. Então, é uma intimidade, um relacionamento íntimo com Deus. Quando fala em relacionamento íntimo com Deus, está falando desse tipo de relacionamento, que é só Ele ver aquilo que está oculto, aquilo que é íntimo seu e dele. Então, isso é um relacionamento.
Então, seu espírito no natural, como já aprendemos na aula 1, somos um espírito. Então, seu espírito precisa se relacionar com Deus, que é espírito. Então, nosso espírito precisa de relacionamento com Deus, pois é espírito. Então, e vice-versa, Deus anseia por esse relacionamento de espírito, né? Precisamos nos relacionar com Deus em espírito, em verdade, como diz a palavra, né? O propósito sai de Deus, né? Todo propósito sai de Deus, vem de Deus e volta para Deus. Então, tudo vem de Deus e volta para Deus, que é diferente de missão, né? Quando você tem uma missão a cumprir, ela vem de Deus e ela fica em você, ela para em você. Se você decidir cumprir a missão, né, ela vai dar continuidade. Mas se você não decidir cumprir, ela para em você. Então, você decide o que faz com a missão. Então, se Deus te dá uma missão e você não a cumprir, ela vai parar em você. Então, imagine um V, né? Um V, uma letra V, que aí esse propósito de Deus que volta para Deus, imagine uma letra V, né? Aqui é um V, com as duas, um V, aí aqui vem de Deus e volta para Deus. Então, já a missão, ela é como se fosse um escorregador. Ela vem de Deus e para em você. Então, tem uma diferença da missão, que é o propósito, para o... Já me perdi aqui. O propósito, né? O propósito vem de Deus e volta para Deus. E a missão vem de Deus e para em você. Então, tem essa diferença. É onde as pessoas não entendem. Então, quando Deus te dá uma missão, ela para em você. Aí vai de você decidir cumprir essa missão. Então, precisamos nos relacionar. Precisamos nos relacionar com Deus. Bem-vinda, Valdenice, Valdicleide Cassimiro. Valdicleide, bem-vinda. Seja bem-vinda. Ele te dá a missão e morre em você. Se você fizer ou não, aí não tem mais o que fazer. Então, precisamos nos relacionar com Deus em espírito. Em espírito. Ter sensações. Presta atenção nisso aqui. Precisamos nos relacionar com Deus em espírito. Ter sensações através da alma. Ter sensações através da alma e ter convicções e raciocínio através do corpo. Então, essas são as 3 dimensões de um relacionamento com Deus. Você se relaciona em espírito, tem as sensações através da alma e convicções e raciocínio através do seu corpo. Então, é uma conexão completa. Quando há uma conexão com Deus completa, há essas 3 fases aqui, de se relacionar com Deus em espírito, ter sensações através da alma e ter convicções e raciocínio através do corpo. Então, aqui tem 2 times, né? Tem 2 tipos de conexão, que chama Cronos e Kairos. Cronos é o tempo, é a eternidade, é o natural. É o tempo que Deus criou, é a eternidade que Deus criou, é o natural. O Kairos é o momento oportuno, é aquele momento oportuno, é a qualidade. Então, Kairos é a qualidade do momento oportuno de um relacionamento com Deus. Então, não se acessa o Kairos se o corpo e a alma e o espírito não estiver alinhado. Então, há um alinhamento
do corpo, da alma e do espírito para se conectar a esse kairos, essa qualidade de relacionamento com Deus. Então há um alinhamento, os três têm que estar em alinhamento. Se você não tiver controle sobre o seu raciocínio, né, que aprendemos ontem sobre a sua mente, sobre o seu cérebro, se você não tiver o controle sobre o raciocínio, emoções e suas crenças, você não acessa o kairos. Então você jamais vai acessar o kairos se você não tiver controle de crenças, de raciocínio, né, de raciocínio lógico natural e de emoções, né, de sentir emoções. Então a camada do espírito é onde você está próximo do Senhor. Tudo que se fala de espírito, nosso espírito, espírito de Deus, tem uma conexão. Então a camada do espírito é onde você está próximo do Senhor. Então, nosso espírito precisa de direção. Então, você precisa se dispor, se dirigir. Então, precisa ter uma disposição de corpo, de alma, para poder o espírito ser direcionado, ter um relacionamento. E é onde há esse alinhamento. E aí você vai ter essas sensações que seriam, né, da alma, ter uma convicção através do seu corpo. Então são as sensações que você sente quando se conecta ao Espírito de Deus. Você tem sensações sobre o seu corpo, né? E a sua alma é onde você tem que ter controle. Adão era um homem que era conectado com Deus o tempo todo. Então Deus o tempo todo, Deus conversava com ele, o tempo todo Deus estava conectado com ele. Ele que se desconectou de Deus, o espírito dele que se desconectou de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus criou formas de continuar se conectando com o homem. Deus criou o tabernáculo, a Arca da Aliança, né? Ele criou formas, porque ele não podia ser o que é hoje para nós. Hoje ele mora dentro de nós. Então, no Antigo Testamento, tinha todo um ritual para tudo isso acontecer, né? Para Deus descer uma vez no ano, tipo hoje se comemora o Ano Novo Judaico, 5.781 anos. Então, assim, uma vez por ano Deus descia sobre um determinado lugar, uma forma que Deus fez o homem criar para poder ter uma conexão, uma vez por ano. Então, hoje podemos acessar a Deus assim como Adão acessava o tempo inteiro e não damos valor, não nos conectamos. Então, as formas de conexão, né? Deus criou formas. Já no Novo Testamento, ele veio morar em nós, né? Que eu acabei de falar. Em Efésios, ele nos fala que somos templos, morada dele. Deus é espírito e você é espírito. E, ora, se Deus é espírito, nós somos a sua imagem e semelhança. Em João 4, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra aqui diz tudo sobre essa conexão, esse alinhamento de conexão, de relacionamento com Deus, da alma, do corpo e do espírito. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você precisa adorar em espírito, porque ele é espírito. Então, relacionamento e propósito. Só há propósito com o relacionamento. Então, se você não destrava a sua primeira camada, que é a primeira que a gente falou na primeira aula, que é entender que você é um espírito, assim como Deus,
você não acessa essas outras camadas, você não vai conseguir entender essas outras camadas. Por quê? Porque as outras, uma vai acessando a outra. Se você olhar aqui nessa aula de hoje do Espírito, a gente falou ontem de alma. Se você olhar hoje, tem muita coisa da aula de ontem, porque um é conectado com o outro. Um espírito do homem é conectado com o espírito de Deus. Então, se Deus é espírito, nós somos espírito, e importa que o adoramos em espírito e em verdade, que tenhamos um relacionamento verdadeiro com Deus, que o nosso espírito se conecte com o Espírito de Deus, para poder entender esse propósito que vem de Deus e volta para Deus, e a missão que vem de Deus e para em você. Então Deus te dá uma missão e aí você decide se você cumpre ou não. Então a missão é ligada ao propósito. Então, propósito, muitas pessoas falam de propósito, mas propósito é muito complicado de entender. Se você não sabe a sua identidade, você não vai entender o seu propósito. Que é diferente de fazer uma obra na igreja. Então, se você não entender a sua identidade espiritual, a sua identidade pessoal, você não vai entender o seu propósito de vida. Então, precisamos acessar o Espírito de Deus, precisamos nos conectar, ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento profundo com Deus, esse tempo, esse kairos, esse cronos. Então, tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade com Deus, porque se você ficar em relacionamento com Deus em 30 minutos, esse tempo que você vê aqui não é contado como o nosso tempo, que Deus deixou o tempo para o homem, porque o homem precisava disso. Mas esse tempo aqui é um tempo eterno, é um tempo de eternidade, é um tempo onde meia hora pode ser, para Deus pode ser muitos anos. Um dia para Deus é como 1000, né? Então, imagine um dia que você tira em relacionamento de espírito com Deus, é como se valesse 1000 anos, uma eternidade. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é contado por dia, hora, mês, ano, mas Deus não conta, Ele conta nesse tempo do Cronos, que é diferente do nosso tempo. Então, é isso. Vou concluir aqui hoje, que a aula do Espírito é menor mesmo, porque se eu me aprofundar nisso aqui, a gente vai ficar falando de conexão espiritual, e eu quero falar do nosso espírito aqui. Quero que você entenda que precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, assim como nós somos esposa, temos nosso esposo, temos um relacionamento íntimo. Deus, Ele usa as analogias na palavra para você entender como que Ele quer que seja, para você entender com mais facilidade. Ele se apresenta como noivo, Ele se apresenta como esposo. Então, Ele usa essa naturalidade para fazer você entender o espiritual, porque Ele sabe que o nosso entendimento não chega a ter um entendimento espiritual. Então, Ele sempre usa analogias humanas, naturais, para fazer você entender. Então, eu vou concluir aqui hoje a aula. Hoje é bem corrido para mim aqui hoje. Tá? Daqui a pouco eu tenho gente para atender. E amanhã não vai ter a live de manhã. A gente vai fazer à noite. Por quê? Porque amanhã de manhã eu não vou conseguir fazer. Então, vai ser à noite. Eu vou deixar gravado aqui, porque eu não consegui gravar mais os vídeos, baixar os vídeos. Então, na aula 4 ficou sem gravar, porque eu não consegui gravar. E aí, eu vou deixar aqui no GTV mesmo. Então, já vou adiantar, amanhã é a última aula. Amanhã eu vou falar do nosso curso que vai ter. Então, eu espero que vocês convidem alguém para estar na live amanhã. Amanhã vai ser à noite. Então, eu vou definir o horário para não ser muito cedo, nem muito tarde para todo mundo. Amém, amor. Bom dia, Deus abençoe.
Deus abençoe a todos vocês que vieram, que estiveram aqui. Que Deus nos dê um dia de vitória, um dia de bênção. E amanhã à noite nós nos encontramos. Eu vou vou colocar aqui no Instagram o horário e aviso para vocês o horário da live, tá bom? Deus abençoe grandemente o dia de vocês, a sexta-feira. Bom dia, Marisa. Você já chegou no finalzinho, mas eu vou falar amanhã. Eu vou fazer à noite, não vou fazer de manhã, porque por causa do meu trabalho, amanhã eu não consigo. Então, eu vou fazer à noite, até porque fica melhor para vocês entrarem, para vocês estarem presentes. Oi, Janiele. Você chegou, já tá no finalzinho hoje. Já tô finalizando, mas amanhã tem mais. Amanhã eu vou fazer à noite. Aí eu coloco aqui no Instagram o horário, tá? E eu mando lá no grupo para vocês o horário.